Bom, vamos ver agora como somar frações. Eu coloquei aqui exemplo de barrinhas que eu dividi em 5. Aqui eu peguei um pedaço dos 5 e aqui eu peguei 2 pedaços, tá? Então a fração que representa essa aqui vai ser o quê? 1/5. E essa aqui, 2/5. E se eu quero pegar esses pedaços que eu pintei e somar, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar somando frações. Vou estar somando 1/5 mais 2/5, tá? E aí é só fazer o quê? Só como todos os pedaços têm o mesmo tamanho, ó, todos são de 1/5 de tamanho, porque cada pedaço, ó, pintado é 1/5 de um todo, não é? Aqui eu tenho 1/5, aqui eu tenho 2 vezes 1/5, 2/5. Então se eu pegar para somar, eu vou ter o quê? 3 pedaços desse mesmo tamanho, não é? E como cada pedaço desses mede 1/5 do todo, então eu vou ter o quê? 3/5 do todo. Então, 1/5 mais 2/5 me dá 3/5, ok? Então, na fração, quando eu somo duas coisas de mesmo denominador, eu só faço o quê? Eu repito o denominador, por exemplo, 5 nonos mais 3 nonos, isso vai me dar o quê? Isso vai me dar, eu vou repetir o denominador, eu não vou somar o denominador, tá? Não cometa esse erro de fazer 9 mais 9. O denominador representa o quê? Representa em quantas partes o todo está sendo dividido. Isso não vai mudar quando a gente soma. O que vai mudar é o quanto a gente pega, tá? Aqui estamos pegando 5, aqui estamos pegando 3. Se eu somar as duas frações, eu vou estar pegando tudo de uma vez. Então eu vou estar pegando o quê? 5 mais 3, que dá 8. Então 5 nonos mais 3 nonos dá 8 nonos. Isso eu faço quando tem o mesmo denominador, ok? Agora, e se eu não tenho o mesmo denominador? Por exemplo, aqui. Eu tenho aqui um todo que eu dividi em 4 e peguei um pedaço do todo, né? Então a fração desse aqui já é o quê? Opa, vamos lá. 1/4, ok? A fração que representa esse aqui é 1/4, que eu dividi em 4 e peguei 1. E agora esse aqui, eu estou dividindo em 8 e pegando 1. Então a fração que representa ele é 1/8. Legal? Então eu estou querendo somar o quê? 1/4 com 1/8. Só que se eu pegar esse pedaço aqui, ele é desse tamanho, né? Com esse, não dá para somar, porque são tamanhos diferentes. Você percebe que nem dá para fazer uma divisão única no todo. Por quê? Porque esse aqui tem um tamanho diferente desse. E para você ter uma fração, você tem que dividir o todo em tamanhos iguais. Então, não dá para isso aqui não dá para representar como uma fração. Mas não quer dizer que não dá para fazer essa soma. O que que a gente faz para fazer essa soma? Vamos deixar as duas frações com o mesmo denominador, tá? Então, a gente tem que achar frações equivalentes aí. Eu posso, por exemplo, quebrar mais esse aqui e transformar esse 1/4 em 2/8. Olha só, 2/8 é equivalente a 1/4, tá? Eu só quebrei mais o todo. Agora repara aqui, todos têm o mesmo tamanho, não tem? Ou seja, todos têm o mesmo denominador. Agora as duas frações são partes de todos que estão divididos em tamanhos iguais. Se todas as pecinhas que eu estou somando têm o mesmo tamanho, eu posso somar normal. Então aqui vai ficar como? Eu vou ter 1, 2, 3, de um total de 8, né?
Então, quando eu somo 2 oitavos com 1 oitavo, eu tenho 3 oitavos. Ou seja, 1/4 mais 1 oitavo dá 3 oitavos. Só que para fazer essa conta, eu tinha que transformar 1/4 em 2 oitavos. Eu tenho que deixar as duas com o mesmo denominador, tá? 1/4 mais 1 oitavo é igual ao quê? É 2 oitavos mais 1 oitavo, que dá 3 oitavos. Legal? Tenho sempre para poder somar uma fração, duas frações, aliás, eu tenho sempre que deixar elas com o mesmo denominador. Se aparecer denominadores diferentes, tem que dar algum jeito de fazer eles ficarem iguais. Mesma coisa na subtração. Por exemplo, aqui. Se ao invés de 5 nonos mais 3 nonos fosse 5 nonos menos 3 nonos, eu ia fazer o quê? Ah, olha nesse exemplo aqui do 3 quintos. Se eu tenho 3 quintos e dele eu tiro 2 quintos, ou seja, tinha 3 quintos, tirei 2 quintos, ou seja, eu estou fazendo 3 quintos menos 2 quintos, sobra o quê? 1 quinto, né? Então, na subtração é a mesma coisa. Eu tenho que estar com o mesmo denominador e opero só o que está em cima. Então, nesse caso aqui dá o quê? 5 menos 3, 2. Então, 5 nonos menos 3 nonos é igual a 2 nonos. Legal? Outro exemplo. Sete quintos menos 2 quintos. O denominador é o mesmo, né? Então, posso operar. Repito o que está embaixo e somo e opero o que está em cima. É uma subtração, então eu vou fazer 7 menos 2, que dá 5. E aí 5 quintos, que dá o todo inteiro. Quando o que está em cima é igual ao que está embaixo, isso aqui a gente fala que é 1, tá? Ano que vem a gente vai fazer divisão, fração como divisão, a gente vai entender isso aqui melhor. Mas quando a gente pega o todo, ó, por exemplo, esse aqui é o todo e eu dividi em 6 pedaços. Se eu pegar 6 dos 6, isso aqui vai ser o quê? Vai ser um todo, né? Ok? O 6, 5 sobre 5, 6 sobre 6, 7 sobre 7, qualquer número sobre ele mesmo vai dar 1. Porque eu estou pegando o todo. E o todo é o quê? Um todo. Legal? Então vamos lá. Agora, continuando, outro exemplo em que os denominadores não são iguais. Vamos lá, 2 décimos mais meio. Vamos lá, 2 décimos mais o meio. Os denominadores aqui não são iguais, né? Então, como é que eu vou operar isso aqui? Tem que fazer eles ficarem iguais, tem que dar um jeito. O que eu posso fazer? Eu posso transformar 10 em 2? Até poderia, né? Mas teria que fazer o quê? Dividir 10 por 5, né? Para virar 2. Só que se eu fizer isso no denominador, eu tenho que fazer no numerador também. E dá para dividir 2 por 5? Não dá. Então, esquece de dividir 10 por 5. Vamos ver o outro lado. Dá para transformar 2 em 10? Dá. Tem que fazer o quê? Multiplicar por 5. Tá? Então, 2 vezes 5 dá 10. E aí eu tenho que multiplicar em cima também. Tá? 1 vezes 5 vai dar 5. Ok? Então, esse caminho serve. Então, vamos seguir esse caminho. Opa.
Tá, a primeira se mantém, porque já tem o denominador 10 lá. A segunda fração, embaixo eu multiplico por 5 para virar 10, né? E em cima também tem que multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5. Prontinho. Agora eu tenho o quê? Agora já tenho as duas frações com o mesmo denominador. Agora eu posso operar, não é? Repito o que está embaixo, que é o 10, e opero o que está em cima. 2 mais 5 dá 7. Então, 2 décimos mais meio deu 7 décimos. Ok? Agora, mais um exemplo. Vou pegar um exemplo da lista. Letra I aqui. 5 sextos menos 3 quartos. Tanto soma quanto subtração, a gente tem que ter o mesmo denominador, né? É o mesmo esquema, eu só vou trocar a operação. 5 sextos menos 3 quartos. Então vamos lá. Tem aqui 5 sextos subtraindo 3 quartos. Os denominadores não são iguais, não é? Tenho que fazer eles ficarem iguais. Dá para transformar o 6 no 4? Não. Né? Não dá para dividir 6 por nada e dar 4 como resultado. Dá para transformar o 4 em 6? Não. Não dá para multiplicar o 4 por nada e dar 6 como resultado. O que eu faço então? Tem que encontrar algum denominador que seja comum aos dois. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Tem que transformar o 6 em algum número, que eu não sei qual é, e o 4 nesse mesmo número. Que número pode ser esse que a gente pode usar? A gente vai ter que olhar para quais. Eu posso transformar o 6 em quais números? Nos múltiplos dele, né? Eu posso transformar o 4 em quais números? Nos múltiplos de 4. Então, aqui, para ser o mesmo número nos dois denominadores, eu tenho que usar algum múltiplo que seja comum ao 6 e ao 4, né? Quais são os múltiplos comuns ao 6 e ao 4? Tem aí o 12, o 24. Tem mais? Tem infinitos, né? Mas não precisa ficar pensando em todos. Você pode usar o menor que você pensar. Por exemplo, aqui o 12. O 12 serve, né? Que eu consigo transformar o 6 em 12 e o 4 em 12. Vamos fazer essa conta? O que eu faço para transformar o 6 em 12? Eu tenho que multiplicar por... Ó, antes disso, deixar marcado aqui que eu vou usar o 12. Tá, vamos para essa conta aqui usar o 12 como denominador. E para 6 virar 12, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 2. Então, eu tenho que fazer isso em cima e embaixo dessa fração, tá? 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. Agora, vamos para a próxima fração. Repete aqui o sinal de operação, menos. E vamos lá, 4 para virar 12 tem que fazer o quê? Multiplicar por 3. Então, vou multiplicar por 3 em cima e embaixo. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Tá? Achei frações equivalentes a essas duas com o mesmo denominador. Então, fazer conta com essas duas frações é a mesma coisa que fazer conta com essas. Como essas duas aqui não dá para fazer conta direto com elas, porque os denominadores não são iguais, eu vou fazer com essas aqui, porque os denominadores são iguais. E elas são equivalentes a essas, tá? Fazer conta com essas duas é a mesma coisa que fazer conta com essas. Então, vamos lá. 10 dozeavos menos 9 dozeavos. Isso aqui vai dar o quê? Vou repetir o que está embaixo e operar o que está em cima. 9 menos 10, 1. Então, aqui dá
1 dozeavos. Legal? Então 5 sextos menos 3 quartos dá 1 dozeavos. Ok? E aí vocês podem fazer o exercício da lista até a letra 20, perdão, o número 25 aqui, de efetuar as contas de frações, até a letra L, né? Que é do M ao R, e a gente vai ver na próxima aula.